pela confusão aí das remarcações, a gente teve um probleminha pessoal, espero que, enfim, não tenha atrapalhado muito a vida de vocês, mas estou feliz que estejamos todos juntos aqui hoje. Tá? Esse é o nosso último encontro e o meu objetivo aqui é tentar, através de um aprofundamento e até de um texto que, ao final do curso, eu vou disponibilizar para vocês, né? Fazer um apanhado final sobre o tema dos modelos de regulação, que é o nosso objetivo aqui, e, em especial, discutir o que é, por que eu escolho um, por que eu escolho o outro. Né? Na verdade, a gente veio falando que era a regulação contratual, o que era a regulação, depois o que era a regulação contratual, depois o que era a regulação discricionária. Vocês tiveram o Ed falando um pouquinho da parte mais operacional mesmo, né, financeira. E aí hoje a gente quer, enfim, se você fosse ou se você for um gestor público, né, como que você escolhe esse modelo? E essa aula serve um pouquinho como uma revisão do nosso curso também, tá bom? Eu queria começar com dois conceitos que, para aqueles que estudaram economia, são economistas, que são importantes para a gente estudar aqui os motivos pelos quais eu vou escolher o modelo A, B ou C. Tá? E aqui eu quero saber se vocês sabem o que é o conceito na regulação, né? Vamos dizer, de infraestrutura de seleção adversa e sobre risco moral. Uma dica é que ambas as situações estão associadas à assimetria informacional. Alguém sabe me dizer o que é seleção adversa e o que é risco moral? Posso dar um palpite? Se você quiser, Karina. Não, na verdade, assim, é só para a gente lançar aqui a ideia, né? Risco moral é a possibilidade enfim, do poder concedente da administração pública escolher uma forma de contratação que pode eventualmente causar algum, como eu vou dizer, algum risco de, enfim, de governança. A gente tem aqui alguns problemas, especialmente se eu escolher uma forma de equilíbrio que eventualmente possa me trazer algum risco político, que seja, alguma coisa nesse sentido, sabe? Certo. Ou seja, o que você está dizendo é que é um risco de fazer alguma coisa errada. Um risco de imagem que seja, né? São diversos os riscos. Um deles seria risco de imagem, o risco de eu ser questionado depois por escolher uma forma ou outra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou repactuação. Perfeito. Vamos falar sobre isso. Muito bom. Karina, obrigado pela contribuição. Mais alguém quer falar sobre risco moral? E seleção adversa, o que seria? Alguém já ouviu falar disso? Bom, eu vou entrar aqui, pegando aqui alguns conceitos que são bastante técnicos, mas que, como eu disse, eles estão associados, eles primeiro não são exclusivos da regulação, eles são fenômenos, enfim, microeconômicos que existem nas relações entre pessoas e empresas, né? Então, de maneira geral, o que a gente chama de risco moral, né? Ele é gerado, via de regra, pelo fato de uma dos entes da relação, imagina uma relação bilateral ou plurilateral, né? Em que só um deles tenha um conhecimento mais aprofundado de determinada
setor. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar no exemplo das concessões. Via de regra, o risco moral, o que está associado a um risco moral, ele está associado a um conhecimento sobre os detalhes da operação que outros não têm. Então, vamos imaginar uma situação em que eu sou um concessionário, que eu sei exatamente quanto custa a operação, e eu tenho um regulador que não tem essa informação. Isso é uma assimetria informacional, né? Mas do tipo de um risco moral. Ela está relacionada exclusivamente à minha operação. E aí, pegando a frase da Karina, de fato, quando eu começo a ter acesso a isso, eu tenho acesso a essa informação, isso faz com que eu tenha determinadas atitudes oportunistas, né? Atualmente, eu vou dizer que eu gastei tanto, mas que, na verdade, aquilo não é verdade. Eu estou mentindo. Mas quem é obrigado a me regular não tem essa informação. Tá? Mas esse termo, como a Karina coloca, ele tem sido usado como, de uma maneira geral, como uma definição de algo, vamos dizer, que esteja associado com uma atitude oportunista. Muitas vezes pelo fato de eu não ter a informação disponível. E aqui, talvez, pegando até a área de atuação da Karina, né, Karina? A gente tem falado muito os processos do governo federal recentes de repactuação de contratos de concessão, né? Em que o governo federal, com o apoio, na verdade, do TCU, tem admitido que contratos sejam alterados, contratos que estão em estresse, que estão não performando, alterando-se, inclusive, as regras originais do contrato, vamos dizer, a matriz de risco original. E aí, o que se diz em o risco moral nessa situação? É a situação de que, se eu sei que aquelas regras contratuais podem não valer, ou podem ser repactuadas, ou pode haver uma espécie de um perdão pelo meu descumprimento contratual, eu tendo a ter uma atitude oportunista de não cumprir contrato, porque eu sei que em algum momento terei a isenção da multa. É o caso do refis no tributário, né? Então, como eu sei que o Brasil vira e mexe tem refis, que é reparcelamento das dívidas tributárias, eu pago e espero o refis. O judiciário é lento, eu tenho bastante influência no Congresso para aprovar o refis, etc. Então, eu vou tendo uma atitude oportunista, né? Mas isso, enfim, a partir de uma visão em que eu tenho acesso à informação. Mas na economia, a gente costuma chamar o risco moral justamente sobre essa atitude de você esconder, só você ter acesso à informação sobre o seu negócio. A seleção adversa é uma coisa mais ou menos parecida, né? Mas que está associada, por exemplo, a informações ou conhecimentos sobre fatores que impactam o seu negócio, tá? Mas que estão relacionadas sobre fatores exógenos à concessão, ou seja, que afetam a eficiência da firma, por exemplo, a demanda. Então, eu como governo, de um lado, eu não tenho a informação do custo do cara, o risco moral. Do outro, eu não tenho a informação da demanda. Eu não sei quanto que esse cara tem de demanda. Não tenho acesso àquela informação de demanda ou à projeção de demanda do cara. Tá? Então, assim, tecnicamente, na literatura econômica, esses são os dois, a definição, vamos dizer, clássica do que a gente chama de risco moral e seleção adversa.
Isso é importante justamente para que a gente possa escolher o nosso modelo de regulação. E por que que isso é importante? Porque se a gente for recapitular o que a gente estudou aqui nas nossas 4 aulas, né, a gente estudou a regulação discricionária e a regulação contratual. Na regulação discricionária, aqui eu queria lembrar de vocês um pouquinho que a gente discutiu. A gente discutiu 2 grandes modelos de regulação. A regulação por preço teto e a regulação discricionária por custo, base custo. Só para a gente recapitular, como que é a regulação discricionária com base em custo? Que a gente encontra, ela praticamente não é muito utilizada, ela é mais utilizada no setor de ônibus, não sei se vocês se lembram que eu comentei, e em algumas empresas de saneamento, mas que, de alguma forma, isso está ficando para trás. Então, eu posso dizer, por exemplo, no caso da Corsã, que é de saneamento, ela era, no Rio Grande do Sul, uma regulação custo, base custo, ela pretendia migrar para uma regulação discricionária de preço teto, mas com a privatização ela aderiu a um modelo de regulação por contrato. Então, o caso da Corsã, no Rio Grande do Sul, é o caso que a gente consegue estudar os 3 modelos juntos. Né? Muito interessante. Então, a regulação por custo, qual que é a ideia? Né? Só para a gente lembrar. É aquele contrato em que eu apresento meus custos para o poder concedente, como é o ônibus. Olha, eu gastei tanto de gasolina, eu gastei tanto de material de reposição, tanto de manutenção. Eu tenho que ter uma remuneração por isso, ou seja, não é só o custo, você tem que pagar uma remuneração por esse capital que eu investi. E eu recebo essa informação e digo, legal, ela me parece adequada, eu faço uma verificação através das suas notas fiscais, etc. Né? Mas eu te pago por isso. Qual que é, nesse caso, o que está acontecendo aí? Eu tenho problema de assimetria informacional no que diz respeito a fatores endógenos da concessão, fatores internos, ou seja, o quanto o cara gastou. Teoricamente, não, né? Por que não? Porque ele apresenta as notas, ele apresenta tudo que ele gastou, e você, de certa forma, tem uma verificação disso. Então, Isso é feito, na minha cabeça, não. Mas é isso aí, isso é feito a posteriori, ou seja, o cara gasta e me apresenta esses custos. Agora, eu tenho um problema. Qual que é o problema deste modelo? Vocês conseguem dizer? Alguém consegue dizer? Talvez a previsibilidade, porque uma vez que você só recebe esses dados a posteriori, se eles, não sei, é difícil você prever como vai ser no futuro, porque você não tem muitas informações da demanda, por exemplo. Eu, em tese, não preciso prever o futuro, mas qual que é o problema desse modelo? É que eu não tenho nenhum incentivo de eficiência. Porque se tudo que eu gasto, isso é remunerado de alguma forma, lógico, se eu apresentar uma nota de uma festa com cerveja, não vai ser, mas desde que tenha alguma pertinência como serviço, eu, concessionário, não tenho incentivo para economizar. Pelo contrário, se a cada real que eu gasto eu tenho uma remuneração de 10%, quanto mais eu gastar, mais remuneração eu vou ter. Está claro? Isso me traz problema com a qualidade do serviço ou não? Sim. Nós vamos vocês.
Acredito que sim, porque ele não tem incentivo para ser eficiente, talvez ele não tenha incentivo para se modernizar, não sei. Ele não tem incentivo para gastar menos, ele tem incentivo para gastar mais. Então, em tese, ele não tem por que se prejudicar na qualidade. Então, não é que é um modelo de todo ruim. Você entendeu? É um prestador com um cliente rico. O senhor quer o quê? Quer que eu pinte de ouro aqui? Eu pinto. É para comprar aqui a argamassa da Suíça? Vou comprar. Então, normalmente, é lógico que isso tudo são todos modelos teóricos, mas eu não tenho um problema de qualidade tão acentuado. E esse é o risco moral. Em que sentido? Porque é um problema, como é que você falou? Que é interno da concessão. Um problema, vai, mas diz respeito a. Ah, não, mas você não tem assimetria, né? Não, esquece. Tá, okay. Acho que é um risco que tem uma mudança de comportamento, né? Para gastar mais. Na verdade, o que eu vou ter aqui, eu tenho o risco moral do cara gastar mais do que ele poderia gastar. Então, o risco moral é alto. Agora, a informação sobre o negócio é baixa, ou seja, a imprecisão da informação. Então, assim, se eu pegar as duas dimensões, preço e volume, preço seria a seleção diversa, ou seja, o cara ele tem a tendência, eu vou saber o quanto ele gastou. Então, o risco de ele cobrar mais pelo serviço, em termos de preço, de valor, é baixo. Agora, o risco de ele gastar mais do que ele precisava gastar é alto. Entendeu? Então, eu tenho a seleção adversa, eu tenho um risco de seleção adversa baixo, mas um risco moral alto. Tá claro? Tá? Só para a gente contextualizar um pouquinho. Então, uma outra coisa é que, normalmente, como na medida em que eu vou gastando, eu vou precisar de mais dinheiro, seja de mais tarifa, seja de mais contraprestação, eu vou apresentando demandas para o poder concedente de maneira recorrente. Muitas vezes isso acontece anualmente. No caso do ônibus, acontece anualmente. Então, em espaços curtos. Né? Porque tudo que eu gasto, em tese, é reembolsado, é até melhor que isso ocorra com alguma frequência, para esse negócio não ficar se acumulando. Ao mesmo tempo, também não dá para fazer isso mensalmente em transacional. Mas ele costuma ocorrer em espaços mais curtos. Né? Por isso que a gente tem um outro modelo de regulação discricionária, que é o que a gente encontra no gás, é o que a gente encontra em energia elétrica, aqui no Brasil, quer dizer, e é o que a gente encontra em alguma medida de saneamento, que é a tarifa teto discricionária. Então, só para a gente lembrar o que é. Diferentemente do modelo de custo, eu não faço a verificação ex post, eu faço ex ante. Eu defino um teto antes do cara começar a gastar. Ainda que eu use como referência custos passados, eu tenho que usar porque eles foram corridos, eu projeto um período de 4 ou 5 anos para frente e digo, considerando o que se estima que você terá que gastar nos próximos 4 anos, considerando a sua demanda prevista nos próximos 4 anos, considerando os seus custos previstos nos próximos 4 anos, eu defino que você tem uma tarifa de R$10. E nesses próximos 4 anos, você tem que dar conta das suas metas, nos próximos 4 anos. Tem que dar conta dessas metas com aquela tarifa que eu te coloquei.
qual que é a vantagem desse negócio? Incentiva a eficiência, que ele se mantenha eficiente. Exato. Porque eu vou ter que, com aquele dinheiro que está definido na partida, eu tenho que gastar menos, porque depois de 4 anos eu faço uma revisão, inclusive, e aí, eventualmente, eu vou auditar os seus custos passados, vou olhar os seus custos passados, já incorridos, né, para definir a nova tarifa. Mas, veja, eu já te paguei por aquilo. Então, essa auditoria que eu faço do passado, ela é uma auditoria referencial, mas eu não preciso dela linha a linha para ser feita. Até, enfim, em tese não tenho condições de fazer depois de 4 anos. Eu faço ela de maneira referencial. Tá? Por outro lado, o risco moral é menor. Porque não adianta eu querer investir mais e pintar de ouro a minha parede, porque eu só tenho aquele preço. Então, aqui é inverso. É eu apertar tanto o prestador que, em algum momento, o cara começa a subinvestir. O cara investe menos. A tarifa teto está lá, eu vou investir menos para poder ganhar mais dinheiro. Então, eu preciso ter um olhar de qualidade, cobrar a qualidade desse cara de uma forma mais efetiva. Por isso, inclusive, que você tem o que eles chamam de fator Q. Ele pode ser um redutor na tarifa se eu não cumprir determinados índices de qualidade. Então, eu tento criar aí um incentivo negativo, eu estou penalizando ele, para ele ser mais eficiente. Tá? Por outro lado, vamos dizer, a seleção adversa, quer dizer, a informação sobre custo, ela está mais desbalanceada, porque o cara já gastou tudo aquilo, eu esperei um período de 4, 5 anos, e para eu acessar aquela informação ela é um pouco mais difícil, ainda que ao longo do tempo eu vá obtendo informações e vá conseguindo criar uma base de custos e de investimentos mais robusta. Tá? Mas a grande questão é essa, um é superinvestir e a outra é subinvestir. Né? E como vocês acham que isso se comporta em termos do custo de capital? Ou seja, se você fosse um banco, de quem que você cobraria mais? Do cara que tem uma regulação por custo ou do cara que tem uma regulação por price cap? Por custo, imagina. Em tese, price cap. Porque o custo, Por quê? tudo que ele gasta, em tese é remunerado. Então, ele tem um fluxo de caixa mais robusto. Talvez eu não tenha entendido a pergunta, então. Eu estou falando do custo capital. O que é o custo capital? É o custo que o banco cobra para te dar um empréstimo. O banco vai cobrar mais daquele cara que tem uma regulação por custo ou uma regulação por preço? Ah, tá. Tá claro, ok. Então, em tese, ele vai cobrar mais do cara que tem uma regulação por preço teto. Esse cara tem que ser mais eficiente. Então, o risco de eficiência, ou seja, de não conseguir performar aquilo que está previsto, é maior. Então, ele fala, bom, aí você pode estourar a corda, aí você vai gerar menos receita, ou você vai gastar muito, né? Digamos que o cara lembrei errado o preço, eu tenho que fazer um investimento. Se eu não fizer um investimento, eu sou penalizado, com o fator Q, por exemplo. Agora, se eu fizer o investimento além do preço, eu não tenho dinheiro. E aí, eu não tenho dinheiro para pagar o banco. E aí o banco me cobra mais. Fernando, vamos lá.
Em ambos os casos, a gente está falando de subsídio, certo? Como assim? No caso de uma concessão de ônibus, transporte coletivo urbano, ficou escancarado lá na Covid que esse mercado não se paga sozinho, né? Então, imagino que os governos necessitam de dar um subsídio complementando o custo dele aí no primeiro caso, né? Ou complementando a tarifa técnica, né? Que é a diferença aí da tarifa subsidiada. Aí o que me veio em mente agora é qual que seria a melhor estratégia, né, de concessão, porque esse mercado sempre usou a concessão, acho que com base na lei 8987. Será que qual que seria a diferença da concessão comum de uma PPP patrocinada, né, na qual se define uma contraprestação fixa mais a bilheteria? O que seria uma estratégia melhor? Então, veja, nesse caso, a gente está falando de quanto o concessionário precisa para remunerar os custos dele. Será que travou? Da tarifa ou vem da contraprestação do Estado, isso é uma segunda discussão. O professor, eu acho que travou aí a última frase. Desculpa. Não, o que eu estou dizendo é que aqui a gente está dizendo qual que é o desenho do modelo de regulação para remunerar o privado, o concessionário, né? E qual o incentivo que um modelo gera e qual o incentivo que outro modelo gera. Se o dinheiro vem 100% da tarifa, ou vem da tarifa e do governo, ou vem só do governo, essa é uma segunda discussão. Tá? E que eu acho que a gente pode discutir, mas aí a discussão é a seguinte: se eu optei em cobrar tarifas dos usuários, é aquela discussão clássica de um modelo, seu contrato de concessão, comum, patrocinada ou administrativa. Né? A gente, só para recapitular isso, na concessão comum, 100% da receita vem do usuário, cobrado de tarifa. Concessão, via de regra, as concessões de estrada. Né? A concessão patrocinada é um mix entre as tarifas e a contraprestação paga pelo Estado. No caso, uma concessão de estrada em que determinado valor de pedágio, eu não quero que eles fiquem muito alto, mas como eu tenho que gastar muito, um pedaço o governo coloca. E a concessão administrativa é naqueles modelos em que eu não posso cobrar dos usuários tarifa. Por exemplo, um hospital público, uma PPP de hospital público, ou uma PPP de presídio. Eu não posso cobrar do preso. Se o cara não pagar, ele vai preso. Então, o cara já está preso, não vai pagar. Então, o dinheiro vem 100% do Estado. Aí, a decisão de qual modelo de contrato eu faço, basicamente está na capacidade de pagamento do usuário. Isso que a gente está falando aqui é, olhando na perspectiva do concessionário, como que eu garanto para ele que o pagamento dele vai ser mantido, a remuneração dele é mantida ao longo de 30 anos. Então, eu estou dizendo, eu vou te garantir que tudo que você gastar, você me apresenta, e eu vou te reembolsar mais uma remuneração. Ou eu estou te dizendo que eu vou te dar um valor e você, esse valor pode ser tarifa mais contraprestação pública ou só contraprestação pública, tanto faz. E você vai, nos próximos 4 anos, ter que se virar com esse dinheiro que você vai receber para dar conta. Ficou claro? Então, são situações distintas. Essa discussão de modelo de regulação, ela se aplica também, pode se aplicar também a concessões patrocinadas e
e concessões administrativas, ainda que não haja essa situação. Concessão administrativa certamente não tem. Em concessão, vamos dizer, eu não tenho conhecimento de contratos que tenham sejam de concessão com uma regulação discricionária e tenham pagamento do Estado também. Posso estar deixando escapar alguma coisa aqui, mas não seria impossível. Eu posso ter. Por exemplo, na verdade, até tem, em alguma medida, se eu pegar o setor de energia elétrica, por exemplo. Então, você se lembra daquele programa Luz para Todos? O programa Luz para Todos era um programa em que o governo federal, a Eletrobras, levava luz para lugares remotos do país. Como que funcionava isso? Isso não estava no plano de investimento da Eletrobras. Então, o que o governo fazia? Ele dava um dinheiro para a Eletrobras e ela pegava esse dinheiro e levava isso. Então, isso é um modelo em que a Eletrobras recebe o dinheiro do Estado e vai gastar para universalizar o serviço para a população carente. Então, isso é possível. Mas isso não evita a discussão. Se eu fizer isso em menor escala, se eu fizer isso com um subsídio, eu também posso ter uma regulação distinta. Então, eu chegar para a Eletrobras e falar, olha, todos os postes que você instalar no sertão de Pernambuco serão reembolsados e remunerados, regulação pelo custo. Ou dizer o seguinte, você precisa instalar 1 milhão de postes em 2 anos, em 3 anos, e para isso eu vou te pagar X milhões. Se vira. Daqui a 4 anos a gente vai rever, ver se você atendeu e ver se aqueles custos estavam adequados. Tá claro agora? Beleza? Bom, essa é então, vamos dizer assim, a ideia, e aqui eu queria projetar aqui para vocês, eu vou circular depois, é um artigo que foi escrito pelo Fernando Camacho, que inclusive trabalha no AFC, e foi um dos caras que acabou de ajudar aí na privatização da Sabesp. É um cara muito capaz, um grande amigo, um cara que já trabalhou no BNDES e tal. E aqui é um pouco o que ele descreve. Então, veja que interessante, né? Normalmente, o custo de serviço é ex post, ou seja, eu avalio isso anteriormente, ou o preço teto eu faço anteriormente. O preço remunera custos realizados mais o custo de capital, a remuneração investida. O preço teto remunera os custos esperados, futuros, mais o custo de capital. A revisão tarifária, normalmente, ela não é fixa. Ela pode ocorrer a qualquer momento, mas isso tem que ser tomado com alguma nuance, porque em casos aqui, como eu falei, de ônibus, ela acontece anualmente. E no preço teto, via de regra, 4 ou 5 anos. Tá? O reajuste anual, ele basicamente ocorre aplicando-se a inflação. No caso do preço teto, eu tenho inflação, mas eu aplico um fator de qualidade e eficiência, ou seja, que a gente não falou aqui, mas falamos em outros momentos, que é um fator em que eu digo, olha, a cada ano que passa, você tem que ser um pouco mais eficiente. Consequentemente, eu vou subtrair um pouquinho da sua remuneração, porque eu estou pressupondo que naquele preço teto você teve uma gordura aí de 20%. Então, o seu capital foi remunerado acima daquilo que a gente estava prevendo. Então, eu vou tentar compartilhar um pouquinho disso. Vou compartilhar. Então, eu vou subtrair o fator X. E se você prestou o serviço de maneira inadequada, também vou subtrair mais um pouquinho, que é o fator Q. A seleção adversa, como a gente disse, ela é baixa, porque as informações são apresentadas, de fato, em cima delas eu faço o cálculo. No caso do preço teto,
ela é maior, é mais alta, porque na partida eu não tenho todas as informações, eu tenho que prever essas informações futuras, né? E eu faço isso a cada 4, 5 anos, o que me cria também um custo transacional de ter acesso a toda essa informação. Aqui a tradução que é moral hazard em inglês. Na verdade, o risco moral é melhor do que azar moral, mas aqui foi traduzido azar moral, porque eu retirei isso do artigo dele, né? Então, assim, não alterei. Ele é mais alto porque a vontade do cara é investir, super investir, gastar mais. Ao passo que no preço teto, a vontade dele é gastar menos. Como a gente falou no custo de capital, ele é baixo, mais baixo, porque o cara tem aquela remuneração quase que assegurada. E no caso do preço teto, ele é mais alto, porque eu tenho um preço teto. Durante esses 4, 5 anos, se eu ratear, eu tenho uma dificuldade em atender os retornos esperados, e aí o banco vai me cobrar mais, porque eu tenho mais risco. Então, essa é a lógica. O investimento, eu tenho riscos de sobreinvestimento, querer gastar mais do que eu preciso, e no caso do preço teto, subinvestimento. E a qualidade, de novo, não é no custo de serviço, eu não tenho muito motivo de não cumprir a qualidade, porque tudo que eu gasto vai bem. No outro caso, eu tenho risco de redução da qualidade. Tá? Então, são um pouquinho... Eu vou mandar depois o artigo para vocês, é um artigo muito bom, é um pouquinho para sumariar essa dinâmica do que é a regulação discricionária que a gente aprendeu aí ao longo do curso. Tá? E o Ed mostrou um pouquinho para vocês como que ela é calculada. Agora, quando a gente chega no tema da regulação por contrato, só vamos recapitular. Eu, de alguma forma, não olho os custos do carro. Por isso que a regulação do contrato é conhecida como Non-Cost-Based Regulation. É regulação que não está pautada necessariamente nos custos do concessionário. Por que isso? Porque eu dou para ele uma tarifa teto, ou seja, eu digo para ele, olha, nos próximos 30 anos você só vai poder cobrar X. E esse X vai ser atualizado pela inflação por uma fórmula anualmente. Ponto. Se você gastar mais, se você gastar menos, é problema seu. Você não tem direito à revisão do contrato. Então, em tese, se eu fiz uma modelagem e eu modelei com custos muito elevados, o cara vai operar com custos baixíssimos, desde que ele entregue o contrato, e vai ganhar muito dinheiro. Eu não vou incidir no contrato, não vou olhar. Por outro lado, se eu modelei errado os custos muito altos, mas eu disse que aquela tarifa remunerava custos mais baixos, o risco é do cara gastar mais e, consequentemente, perder muito dinheiro. E aí, os mesmos riscos de não querer investir e de baixa qualidade. O único problema é que eu não consigo consertar o contrato ao longo dos 30 anos. E aí vem a discussão que a gente estava tendo com a Karina no início. Em alguma medida, isso aconteceu nos setores rodoviários e aeroportuários. Lógico que tem responsabilidade do governo, tem, mas houve uma calibragem talvez muito otimista. Basicamente, estimaram que a demanda seria muito alta e que o custo de capital que o cara teria acesso via BNDES também era muito bom. Com isso, eles ofereceram outorgas nas licitações muito elevadas. E aí, na hora que ele começou a operar, ele começou a ver que a receita não era aquela, e ele começou a ver que o BNDES também não ia dar empréstimo para ele àquele custo, com toda a crise de 2015, 2016. Isso fez com que os caras
parassem de investir. Esse é o caso clássico. Por isso que você tem um monte de contrato aí de concessão rodoviária federal e de aeroportos também. Você pega o caso de Guarulhos, por exemplo, o Galeão, em que o cara simplesmente não investiu. Todo respeito, a gente vai em Guarulhos, não é bom o aeroporto. Acabei de voltar de lá domingo, quer dizer, não tá bom, né? Não atingiu determinados padrões que se esperava. É lógico que você, dentro desse jogo, aí o cara começa a dizer que mas também tinha um desequilíbrio, que não foi reconhecido, etc, etc. Mas, no limite, o que aconteceu foi isso. Se eu tivesse uma regulação discricionária nesses casos, eu poderia até sofrer nos 4 primeiros anos, mas eu ajustaria isso no 5º ano. Lá, realmente, a gente calibrou errado. Vamos rever. Né? Mas, Fernando, sabe que é algo que a gente tem vivido, né, vivenciado lá no setor de concessões de rodovias, mas o que existe todo um contexto, né, além das propostas, enfim, que foram otimistas, existia toda aquela outra questão que a gente costuma discutir, da crise que houve em 2015, 2016, e da má formulação dos projetos, né, aquela necessidade, obrigatoriedade das concessionárias duplicarem em 5 anos todo o trecho da concessão. Então, é uma discussão que a gente tem tido já há algum tempo, né? E foram diversas as concessões que foram realizadas naquela época, e o valor das tarifas são mais ou menos os mesmos, sabe? Era o que eu quero dizer com isso, a proposta tinha sido equalizada também por diversos grupos econômicos, e foi mais ou menos o mesmo. Então, acho que tem toda uma questão aí que não diz respeito só a proposta otimista, sabe? Mas isso aí, só para a gente colocar para discutir depois uma outra oportunidade, porque é um case aí que a gente tem visto, inclusive que culminou com o CSECOS Consenso do TCU, né? Mas detalhe um pouquinho mais essa visão, só para a gente ver se todo mundo entendeu. O que acontece é o seguinte, a gente viu, sendo bem resumido, tá, gente? Porque o tema é bem denso, assim, é algo que a gente tem vivenciado no nosso setor. A gente chama o programa de concessões da terceira etapa, né? Então, a terceira etapa de concessões previu algumas modelagens de projeto de concessões, e eles tinham mais ou menos os mesmos parâmetros, algumas obrigações, acho que são os 5 ou 6 contratos, não sei se a Mari está aqui com a gente, mas a Mari também, né, da Rota do Oeste, ela também acho que estudou bastante esse tema, mas que era uma das concessões da terceira etapa. O que acontece é o seguinte, eles tinham mais ou menos a mesma proposta, as mesmas obrigações, e foram ao mercado, né? E aí, acho que no período de 2 ou 3 anos, eles foram, então, licitados. E tinham as obrigações de construção, de duplicação das rodovias em 5 anos, e algumas outras obrigações que, no final das contas, foram impossíveis de serem realizadas, especialmente até por conta da crise na época, né? E outra questão que a gente discute bastante não foi concedido o financiamento do BNDES que havia sido acertado, né? Assim, quando a gente bida num projeto, acho que aqui todos sabem melhor do que eu, a gente conta com financiamento do banco de investimento, ou até do próprio BNDES, e aí essas concessões, esse financiamento não foi realizado. Então, já começou mal o projeto, né? E aí o que se tem muita discussão as concessionárias foram muito otimistas, só que o que eu quero dizer existiam outras questões também que acabaram fazendo que o projeto praticamente fosse inviabilizado, não só a proposta otimista, né? E tanto é que, olha só, em 2000 tem depois tem todo o cronograma, depois tem a relicitação, a lei de relicitação, enfim, isso foi indo, e agora está em discussão no TCU, no CSECOS Consenso, né? Que no final das contas se viu que não teria o que se fazer, a melhor solução seria a repactuação, por conta de diversos aspectos que culminaram nisso. E aí pode ser a proposta mais, o setor privado ter sido otimista, mas também todas as outras dificuldades que foram enfrentadas. Então, se viu, não tem o que fazer, a gente vai ter que repactuar. E foi o que acabou acontecendo. Isso é interessante, pegando esse gancho, assim, quando a gente depende do que é conceito de proposta otimista, né?
Eu acho que o grande tema aí é, de fato, a ausência do financiamento do BNDES, um dos grandes temas, né? Teve também, acho que nos aeroportos, um tema associado à demanda. Você via as projeções de demanda, parece que o setor nunca mais pararia de crescer, né? Mas essa discussão é interessante porque, assim, teoricamente, o risco de financiamento é do privado, né? Então, essa é a discussão. E aí, por que o privado acreditou que o BNDES daria? Mas, por outro lado, também o privado fala, porra, o BNDES financiava 99% da infraestrutura no Brasil. O governo está organizando a licitação. O banco está dizendo que vai dar o financiamento, porque se eu não considerar a taxa do BNDES, eu perco essa licitação, que acho que é um pouco que a Karina está trazendo, né? E aí, na hora que estourou Lava Jato, etc., o BNDES tranca a torneira, muitos dos concessionários entraram na Lava Jato, ainda que hoje tenham sido inocentados na época, entraram, e esse também, alguém pode argumentar, não, então, peraí, esse é um risco que não estava sob meu controle, ser acusado de corrupção por um órgão do Estado, o Ministério Público, o Judiciário, e isso trancar o meu acesso ao funding, que era o funding que deveria ter sido considerado. Então, você tem razão. Eu, assim, até, enfim, talvez aqui sendo mais cuidadoso com as palavras, mas eu acho que você tem razão. Quer dizer, lato sensu, eu poderia interpretar que era razoável que um empresário considerasse o financiamento do BNDES, né, como algo factível, né? Mas, de novo, o que é interessante disso é que, nessa regulação, que não era uma regulação discricionária, eu não tinha um momento de ajuste para isso. Eu não tinha um momento de ajuste, né? Não tenho. Na regulação discricionária, eu tenho esse momento de ajuste. Sim, não, você tem toda razão. Eu acho que essa discussão, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, mas, enfim, você tem razão. Acho que a gente tem que, para o setor de rodovias e aeroportos, né, que a Karina está nos trazendo, então, em determinado momento, para aqueles que não sabem, o governo, este governo atual, assim que entrou, falou, olha, tenho 12, 13, se eu não me engano, mais contratos. Eu me lembro de ter dito que eram quase 20, eu não sei se está certo isso, Karina, mas, enfim, pelo menos 13. São os 13, Que estão em situação estressada e que os caras não realizaram investimento. E aí o governo falou assim, entre rescindir esses contratos, aplicar penalidades, ou fazer o que foi previsto em lei no governo anterior, que era a relicitação, e aí o que acontece na relicitação? O cara era obrigado a devolver, ele devolvia o contrato como um acordo, mas ele tinha que ser indenizado por investimentos não amortizados. O problema é justamente o cálculo desse investimento. E aí o governo entendia que o investimento não amortizado era mais baixo, o concessionário entendia que o investimento era mais alto, e aí não tinha acordo. Então, basicamente, você, tirando São Gonçalo do Amarante, você não conseguiu repactuar a 0,40. Acabou de ser uma decisão hoje, se eu não me engano, em que o judiciário está impedindo a assinatura da BR-040, Juiz de Fora BH, porque está dizendo que não pagou a indenização correta para a Inverpar, que era o operador. Então, não funcionou o modelo de relicitação. E aí, o que o governo federal está fazendo hoje é dizer, não, então, peraí, para tirar o cara é muito difícil. Para fazer amigável também é muito difícil. Então, chama o cara aqui, vamos tentar repactuar. E para o cara, logicamente, que com algum ajuste faz sentido. O cara, estou dizendo, concessionário, né? Então, a gente chega nessa situação e até um aprendizado sobre também o quanto a gente, todos nós, eu sou um super defensor de concessões, mas acho que quando a gente estuda, a gente tem que ter também como chama? Honestidade intelectual. As concessões geram esse problema, sim, uma dificuldade em você tirar o concessionário. O custo de retirada do concessionário é muito elevado.
Então, você não consegue tirar o cara, assim, muito difícil. Um processo muito lento. E aí o governo fala, porra, eu vou ficar 10 anos brigando com esse cara sem ele fazer investimento, então é melhor eu repactuar, pelo menos fazer algum investimento. Isso é o que o governo está fazendo atualmente, né? Mas com esses riscos do cara dizer, bom, então isso vira o refis, né? Eu descumpro o contrato, né? E aí eu simplesmente depois o governo vai repactuar. Quer dizer, não tem uma resposta. Uma vez eu ouvi do Gustavo, que era procurador da ANAC, né? Sobre esse tema, né? É um cara muito legal. Ele falou assim, olha, eu acho que tem que ser essa solução da repactuação é uma coisa tem que ser muito excepcional, né? A gente tem que amarrar ela de maneira muito excepcional para que isso não gere uma sensação no país de que eu posso ficar repactuando concessão o resto da vida. Ao mesmo tempo, não dá para deixar o negócio aqui, sendo que também, em parte, é culpa do governo, que não deu empréstimo e que o Estado, de alguma forma, também fez um processo de derrubada dessas empresas de maneira extremamente forte. E aí ficou todo mundo a pé, né? Mas, enfim, isso também a gente está discutindo isso, eu agradeço você, Karine, porque isso também tem a ver com a forma como eu regulo esses contratos. Essa discussão ela está associada a isso, né? Mas você vê como ela tem, como esse é um fator relevante, né? A inflexibilidade do contrato, do modelo de regulação, pode levar a uma solução subótima, que é o nosso caso, né? Se, de alguma forma, nos setores com regulação discricionária, você não tem isso, né? Tá bom, então regulação discricionária é uma beleza. Vamos fazer regulação discricionária. Mas por que a maior parte dos setores usam a regulação contratual, né? E aí que é interessante, porque vamos lembrar o que é a regulação contratual. Eu tenho um preço de teto de saída, com metas de saída, e com uma obrigação de investir, e esse preço ele é reajustado pela inflação. Bom, se eu tiver um evento excepcional, eu tenho direito a pleitear um reequilíbrio econômico-financeiro. Dentro daquela história de matriz de risco que a gente falou. Esse risco é meu, esse risco é seu. Se o risco se materializar e não for meu, e isso impactar meus custos, eu tenho direito a pedir uma repactuação. Só que por que a gente usa tanto isso, né, na regulação por contrato? Simplesmente porque o custo, primeiro, a assimetria de informação entre os agentes, ou seja, o problema da seleção adversa e o problema do risco moral, eu reduzo de maneira exponencial como, de um lado, o cara tem um preço teto, então ele não vai ficar investindo a mais. Tem o risco dele investir a menos. Mas, como eu cobro dele qualidade, e eu tenho formas de puni-lo ou reduzir a sua tarifa lá dentro do fator Q, na mesma lógica do discricionário, eu, em tese, consigo mitigar esse risco. Agora, com relação ao preço dele, ou seja, que ele está praticando um preço adequado, em tese, na licitação, quando eu faço uma licitação, como eu tenho uma concorrência pelo projeto, o cara entrega para o projeto a eficiência dele. Como? Ou pagando o governo, e o governo vai pegar esse dinheiro, e atualmente, felizmente, esse dinheiro fica depositado, na maioria das vezes, no contrato, para reequilíbrios ou situações assim, ou ele vai dar a menor tarifa. Então, a competição faz com que a tarifa caia. Coisa que na regulação discricionária, muitas vezes, via de regra, se eu fizer um leilão de venda de uma empresa que tem uma regulação discricionária, normalmente eu não mexo na tarifa.
Eu vendo a empresa, é o caso da Sabesp. E a gente vai falar do modelo da Sabesp, que ele é um modelo quase que híbrido, que foi proposto aí, que saiu. Mas quando eu tenho privatização das telecomunicações, privatização do gás, privatização da energia elétrica, que tem toda a regulação discricionária, eu vendo a empresa e o cara que está comprando, ele não está tão preocupado em calibrar aquela tarifa, porque ele sabe que aquela tarifa, de alguma forma, vai ser revista ao longo do tempo. Ele está preocupado em comprar aquele ativo, ele faz, logicamente, os cálculos dele com base na tarifa. Mas não existe necessariamente uma relação direta. Quando eu faço uma regulação por contrato, como eu sei que eu não tenho, a minha possibilidade de ajuste é muito menor, porque eu, em tese, durante 30 anos, eu não vou conseguir ajustar o contrato, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai ficar capturando a minha eficiência, porque a cada 4 anos ele não vai rever a minha tarifa. Eu faço um vídeo dizendo, legal, eu vou comprar esse negócio, porteira fechada, e vou guardar para mim. Eu vou operar isso de maneira eficiente e vou me apropriar de todo o ganho. Então, essa é a diferença dentro da lógica da cabeça do empresário. E para o regulador, eu não fico discutindo quanto que ele gasta. Não me interessa. O que me interessa é qualidade e atendimento de meta. Então, eu sou muito restritivo no sentido de exigir dele qualidade, cumprimento de meta, mas eu não fico olhando o preço dele, porque eu parto do pressuposto de que eu estabeleci um preço teto adequado e agora é pau na máquina. Teve licitação, teve concorrência, pau na máquina. Isso faz com que o custo regulatório caia vertiginosamente. Então, o grande tema da escolha é esse. É a assimetria informacional, o risco do cara ou sobreinvestir ou subinvestir e ficar nesse jogo, na regulação discricionária, de tentar capturar a agência para que ela seja mais leniente com o concessionário, ou de grupos de pressão que querem reduzir a tarifa a valores muito maiores do que seriam aceitáveis, e aí vai quebrar a concessionária. Tem isso também. E já que eu tenho a opção de, a cada 4 anos, influenciar na agência, eu posso ter um grupo de consumidores, de políticos que querem reduzir a tarifa. Legalmente, eu posso pressionar a agência para que isso ocorra. Ou, pior, eu não nomeio diretores da agência, eu diminuo a independência da agência, não transferindo recursos para a agência, e aí eu faço com que aquela agência fique acéfala e, eventualmente, não consiga aprovar as revisões de tarifa. Também é uma estratégia política existente. Então, o risco de captura e o risco de aprovar as revisões, às vezes, é tão grande que eu opto por uma regulação contratual, por uma regulação simplificada. Por isso que, até hoje, em muitos setores, se eu chegar para a Karina e falar, Karina, fala aí com os seus concessionários que agora a regulação vai ser discricionária. Dificilmente o cara vai topar. Ele não quer ficar se relacionando com o governo para saber se ele vai ter o capital dele investido ou não, remunerado ou não. Ainda que, logicamente, o cara veja oportunidades de ganhar dinheiro com os reequilíbrios. Então, ele fala, legal, se eu conseguir um reequilíbrio aqui, talvez ele vai me dar uma tarifa melhor, e aí eu consigo ser mais eficiente, então eu tenho um ganho adicional. Então, existe, obviamente, essa atitude, eu diria, oportunista, mas faz parte do jogo o cara tentar apresentar reequilíbrios ao longo do prazo de um contrato regulado por regulação contratual,
para tentar o ganho dele e também para ele poder se remunerar de investimentos extraordinários que ele não tinha previsto. E aí vem aquilo que a gente discutiu na regulação contratual, só para a gente relembrar. Vocês se lembram quais eram os dois modelos que a gente tinha para fazer reequilíbrios em regulação contratual? A Isa falou um pouco sobre isso. Vou dar uma dica aqui. Um era o plano de negócio e o outro era o fluxo de caixa marginal. Vocês se lembram que a gente conversou sobre isso? Para a gente recapitular, e aí fazendo uma comparação também de risco e assimetria informacional na regulação contratual, qual o modelo adotado. Quando eu tenho fluxo de caixa marginal, via de regra, o que eu faço? Pego as informações reais disponíveis, calculo um custo de capital na época, né? Eu tenho uma regra para calcular aquele custo de capital, e reequilibro o contrato com base naquelas informações. Qual que é o problema disso? Custo regulatório. Porque eu tenho que calcular um custo de capital que não estava previsto em contrato. E eu tenho que calcular custos adicionais, eu tenho que negociar com o governo. Eu gastei, não gastei, eu tenho uma demanda futura que eu tenho que projetar que não está previsto em contrato. Ao mesmo tempo, é uma regulação mais justa, porque é a real, é aquele custo que eu estou apresentando lá. Quando eu faço a regulação pelo plano de negócio, que a gente discutiu, o que é? Eu tenho um plano de negócio anexado ao contrato. Aconteça o que acontecer, a taxa de retorno que eu tenho que ser reequilibrado está escrita no contrato. E as projeções de receita e de despesa estão escritas no contrato. Qual que é o lado bom disso? É a simplicidade. Está escrito lá. É uma planilha. Qual que é o lado ruim? Se o cara tiver que fazer um investimento adicional no ano 10 do contrato, usando aquela taxa de retorno lá de 10 anos atrás, se ela for muito baixa, ou seja, ela tiver comparativamente ao que tinha no início da licitação, os juros, lembra que a gente falou, os juros estão muito altos, a taxa de retorno muito baixa, o cara vai gastar mais e vai ter uma remuneração, um preço já estabelecido em contrato. Agora, o inverso também é verdade. E aí o governo vai falar, porra, estou deixando dinheiro na mesa. Então, dentro da regulação contratual, eu tenho também esse dilema. Tanto é que em contratos de saneamento mais recentes, eu decidi que alguns investimentos seriam feitos via fluxo de caixa marginal e outros investimentos deveriam ser pelo plano de negócio. Porque eu reconheci que, em alguns casos, é mais difícil eu fazer as projeções, então é melhor eu seguir o plano de negócio, dou mais segurança. Em outros casos, é melhor eu correr o risco de ter alguma discussão regulatória, mas eu vou aplicar o que é real, os custos reais. É um pouco mutatis mutandis a discussão da regulação por custo de serviço e por preço técnico. Então, na verdade, não tem uma resposta única para o melhor modelo de regulação. Eu acho que isso que a gente precisa entender, e quando a gente olha para outros setores que não os nossos, a gente acha, então, que como eu sou do setor de rodovia, a regulação contratual, aquela lá estabelecida é a melhor. Eu sou do setor de saneamento de empresa estatal, a regulação discricionária é a melhor. Não. A avaliação ela é feita e ela pode mudar. E é sobre isso que a gente vai falar agora, que é como que eu escolho a melhor. E essa escolha, ela ocorre basicamente em função das características do negócio no momento em que eu estiver fazendo o contrato. Não existe um modelo
que eu possa dizer, olha, nos próximos 30 anos o setor de saneamento vai ter que ser regulação discricionária, nos próximos 30 anos a rodovia vai ser contratual, etc. Vai ser assim. Não existe esse modelo. Até porque, como a gente falou, ela depende muito da qualidade da regulação. Então, eu falo em regulação discricionária. Acho que o Fernando caiu, né? Vocês têm. Voltei. Está me ouvindo? Voltou, agora sim. Então, o que eu estou dizendo é que a regulação, a modelo de regulação vai depender daquela leitura circunstancial do momento. Então, a gente precisa entender isso e começar a, eventualmente, até fazer revisões. Olha, será que, de fato, esse tipo de serviço é o melhor serviço regulado por regulação A ou B? Vamos lembrar da nossa primeira aula, a gente tem serviços que hoje nem mais regulados são, e que originalmente eram regulados por uma regulação discricionária, setor de telecomunicações. Eu tinha contrato de concessão com regulação discricionária da Anatel. Hoje eu não tenho, ninguém regula o cara lá da Vivo, da Claro, o cara, uma banda lá, uma radiofrequência. Eu criei competição, mercado competitivo, eu não preciso mais regular. Os custos não são mais afundados como eram antes. Então, acabou. E os setores vão sofrendo essa mutação. Né? Então, isso a gente precisa ter no radar. Os setores vão mudando constantemente e a regulação vai depender disso. Mas quando a gente fala em opção por regulação discricionária e regulação por contrato, o que a gente tem que olhar? Né? Eu vou projetar aqui mais um dos gráficos lá daquele artigo que eu citei, que ele é muito bacana. Ele mostra aqui. Então, o trade-off entre regulação discricionária e regulação por contrato. Sendo que dentro da regulação discricionária a gente tem dois modelos e dentro da regulação por contrato eu tenho também esses dois modelos de fazer o reequilíbrio. Então, na regulação discricionária, eu tenho alta flexibilidade e alta discricionariedade. Na regulação por contrato, eu tenho baixa. O que isso faz com relação a risco do setor? Qual é o risco? Qual que vocês julgam aqui o maior risco? Se vocês fossem um banco, aonde que vocês diriam que custa mais, vai custar mais? Olha, a concessão A e a concessão B, qual que é mais arriscado? É discricionário. Eu estou chutando. Se você considerar que o maior risco é o político. Né? Mas se você considerar que o maior risco é o de execução do investimento, possivelmente a regulação por contrato vai ser maior. Eu estou falando assim, do ponto de vista de previsibilidade. Concorda que a regulação por contrato é mais previsível? Ela é mais amarrada, mais previsível. Se você olha na perspectiva de que a previsibilidade está associada a relacionamento com o governo. Imagina que eu te contrate para fazer uma obra do túnel do Canal da Mancha. Me fala, olha, Karina, você vai ter que fazer esse túnel, vai demorar 10 anos para fazer esse túnel. E todo o risco de
sobrecusto é seu, via de regra. E todo o risco de capital, de conseguir empréstimo, é seu. Então, se ao longo desses 10 anos houver uma variação de custos de capital, você que vai ter que arcar. Nesse caso, talvez, você vai dizer, não, peraí, não dá para cada 4 anos a gente olhar e ver se os meus custos estão adequados? Não dá para você me dar um valor para, pelo menos, nos próximos 4 anos eu assumo esse risco, mas daqui a 4 anos a gente revê? Então, lógico que a nossa tendência é olhar sempre na perspectiva concessionário, olhando o risco governo, sempre partindo do pressuposto que nós, como concessionários, sabemos gerenciar o nosso risco de obra. Mas a regulação discricionária, dependendo da complexidade da obra e da complexidade das intervenções, às vezes é melhor eu ter o governo do meu lado e discutir isso com ele. Porque existe imprevisibilidade na execução. Vamos imaginar, no caso do saneamento, eventualmente, eu tenho que operar um estado inteiro e eu tenho diversas situações, eu não sei como aquela população se comporta. Né? Então, mas, lógico, a tendência é a gente dizer que é mais previsível o contrato, o risco de contrato, a regulação contratual. Mas, assim, ela não é que essa resposta ela é trivial. Mas, veja, o problema é esse. O custo regulatório é muito elevado na regulação discricionária. Então, se eu tenho uma agência desestruturada, um governo desestruturado, cara, melhor eu pegar a maior coisa que eu tenho que fazer, não depender do governo. Porque se eu chegar daqui a 4 anos e disser, olha, eu quero rever meu contrato, aí o cara fala, não, mas eu não vou te dar, vai demorar, eu não tenho gente para calcular aqui a sua tarifa teto nos próximos 4 anos, mas vai fazendo investimento aí, depois a gente calcula. Nossa, você está maluco. Né? De forma alguma. Né? Então, o custo regulatório é muito alto e para o governo é muito complicado. Né? É lógico que o governo tende a ter assim, aquela vontadezinha de falar, não, porra, eu tenho mais poder aqui, no caso, na regulação discricionária. Né? Na regulação contratual, eu vou ficar lá só carimbando, dizendo se ele cumpriu ou não cumpriu o contrato, já é muita coisa. Né? Mas a regulação discricionária, obviamente, dá mais poder. Né? E aí, os riscos, né? Vamos dizer, na regulação discricionária tem o risco de captura do regulador, que é aquilo que a gente estava falando, eu ir lá e tentar convencer o cara. E, no outro lado, eu tenho o risco de ficar o tempo inteiro apresentando reequilíbrio. O tempo inteiro. Então, aqui são riscos equivalentes, mas que se materializam de formas distintas. E aqui é muito mais na perspectiva do governo e menos na perspectiva do concessionário. Né? Então, o que eu coloco na balança é justamente isso. Aonde que o bicho pega mais? Pega mais no risco de obra, no risco de operação, aí tá no risco de alavancagem, aí talvez seja melhor eu ter um modelo de regulação discricionária um pouquinho mais, enfim, arrumado. Agora não, se o negócio pega muito, eu gero muita insegurança, eu tenho muita insegurança nessa negociação regulatória, que é a via de regra que a gente tem no Brasil. Por isso que aqui no Brasil a gente muitas vezes tem optado pela regulação contratual, não é por outro motivo. Como eu disse, no saneamento a gente tem optado. Eu só tenho regulação discricionária em empresas estatais, porque, teoricamente, a empresa estatal assume a bucha, e o que está, mesmo empresa estatal de capital aberto, ela, de alguma forma, sabe que o governo não vai... Você vê
que mesmo o privado, que é sócio do governo, empresas estatais de capital aberto, o que ele fala? Tudo bem que a regulação é fraca, talvez seja até melhor, porque o governo não vai detonar a própria empresa. Então, ele sabe que ele, de alguma forma, ele pressupõe que tem uma captura já da agência. Né? Então, eu tenho essa situação que ela ocorre, e essa decisão sobre regulação discricionária ou regulação contratual, ela vai levar em consideração esses fatores. Né? Mas aí, a gente vem para para esse quadrinho, que é uma proposta, e eu não estou dizendo aqui que ela seja única, mas eu acho que ele nos ajuda a organizar de alguma forma, que é o seguinte: nossa primeira discussão é essa. Bom, vamos analisar esse negócio. Esse negócio tem uma tecnologia conhecida, a construção ela é difícil, ela é fácil, os players do mercado têm acesso a essa metodologia de construção, não tem. A demanda é conhecida, né? Uma demanda conhecida, ou eu não tenho essa demanda conhecida. Então, a primeira pergunta que o Camacho propõe é: dado o nível de incerteza do projeto, é possível utilizar a regulação por contrato, mantendo o risco de renegociação baixo? Então, aqui é a primeira pergunta. Ele parte do pressuposto, aqui a partir de uma visão brasileira da coisa, de que, via de regra, por a gente não ter uma estrutura regulatória muito robusta, o melhor é eu ter uma regulação contratual. E aí eu digo assim, eu posso ter um contrato que vai funcionar e que tem baixo risco do cara vir aqui todo mês me pedir um reequilíbrio? Se a resposta for afirmativa, sugere a regulação por contrato. Então, quando eu falo de rodovias, essa resposta sempre é assim. Até porque, do ponto de vista técnico, e a gente vai ver uma outra tabela que mostra isso, a complexidade da execução, ainda que ela envolva valores mais elevados, ela tem uma menor complexidade técnica via de regra. Bem ou mal é asfalto, é uma tecnologia conhecida. Agora, é lógico, quando eu começo a entrar em questões como atuação em muitos túneis, serras super difíceis, pega o caso que saiu recentemente, o Litoral Paulista. O Litoral Paulista foi esse risco. Só teve um concorrente, né, Karine? Só teve um concorrente. Esqueci o nome, não é de nenhum player atual. CBI. Isso. E voltei. Que era um risco muito elevado. Então, esse contrato, você viu o que aconteceu? Ele trouxe um concorrente só. E olha que eu estou falando do estado de São Paulo. Né? Tinha também uma preocupação com o pedágio, com a licença social para operar o pedágio naquela região lá de Mogi, que também era um grande problema. Né? Então, nesse caso, eu tive um concorrente que é incomum para licitações de estrada no estado de São Paulo, tem um track record enorme, né? E o negócio sai dessa forma. Então, você vê aqui, será que eu teria que ter mitigado um pouco mais os riscos? Né? E aí, logicamente, a mitigação desse risco não necessariamente tem que ser via regulação discricionária também. Eu posso ter outras formas de mitigar. Por exemplo, tirar alguns serviços do privado.
Então, o governo faz algumas obras, que é o que vai acontecer na 381 lá em Minas. O governo deu vazio, ele teve que tirar obras. O trecho BH Caeté saiu da concessão. Será que se o governo fizer... É que ninguém conhece, mas será que se eu criasse uma regulação discricionária para esse trecho, em que eu, de alguma forma, aceitar, ou uma regulação por custo para essas obras, falando, para essas obras, eu vou te reembolsar o que você gastar. Né? Ou ter um aporte de recurso. Coisa que nas concessões estaduais isso ocorre. O Rodoanel ocorre. O governo federal não fez isso. Poderia ter feito. De alguma forma, você mitiga o risco do cara também. Ele não está investindo na cabeça, gastando aquele dinheiro, sem saber, assumindo aquele risco. Então, também seria uma forma de mitigar esse risco. Não é uma regulação discricionária clássica? Não, não é. Mas eu teria um mecanismo de tentar reduzir isso. Né? Então, a gente vê isso acontecer. No caso aí, tem situações em que talvez uma regulação discricionária pudesse ter resolvido. Não sei. Agora, se a resposta é, dado o nível de incerteza do projeto, é possível utilizar a regulação por contrato, mantendo o risco de remuneração baixo? Não, não é possível. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir escopo e prazo? Isso é uma discussão que é o que eu estou falando. Prazo, normalmente, a gente não tem reduzido muito no Brasil. Mas, ao diminuir o prazo, eu diminuo o tempo que o cara fica amarrado, então eu aumento a previsibilidade dos investimentos. Porque eu sei que é muito mais fácil de eu prever no ano 1, 2, 3 o que eu tenho que fazer do que eu tenho que fazer no ano 20. E o risco sistêmico ele é muito menor também. Então, essa é uma outra provocação que eles fazem, que eu acho bacana, dizer, mas prazo. Agora, escopo eu reduzo. É o caso da 381. Reduzir escopo. Tira. O risco era muito grande. Esse cara ia de reequilíbrio. Tira do contrato de concessão. E aí, o escopo e o prazo do projeto, não, compartilhamento de risco. Então, o que eu faço? Eu tenho uma regulação contratual e eu vou reduzindo os riscos nela. Ou reduzo o prazo, ou reduzo o escopo, ou compartilho o risco. Que é o que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, a demanda. Vamos pensar. Olha, até tanto, se a demanda for dessa forma, você assume o risco. Se ela ultrapassar essa banda aqui, ou seja, se ela cair, né? Digamos que a demanda era 10 prevista em contrato, ela for para 5, o Estado assume esse risco. Então, vamos dizer, a regra na proposta do artigo, e pensando em Brasil, é regulação contratual. Se ainda assim eu avalio que os riscos são muito elevados, eu reduzo o escopo ou compartilho o risco, que é o que acontece em muitos projetos. E aí, pegando a provocação do Fernando, que ele estava falando do subsídio, é uma forma. Por que eu coloco o subsídio às vezes? Por que eu coloco o dinheiro do governo? Também para diminuir o risco de demanda que eu não vou conseguir. Eu não quero correr o risco de o metrô diminuir o número de passageiros por causa de uma pandemia e eu ter que assumir todo esse risco. Então, eu coloco uma banda, dizendo, olha, dentro desta banda aqui, o privado assume para cima ou para baixo, o risco vai para o Estado. Em especial em projeto de mobilidade. Por quê? Porque o projeto de mobilidade tem concorrência. Que a concorrência do metrô é o ônibus, é o Uber, é o carro. Né? É diferente do saneamento ou da rodovia, em que eu não tenho rota de fuga na rodovia. Né? No saneamento, que só ele pode cobrar lá a tarifa dentro daquela cidade. Não tem concorrência.
mobilidade tem concorrência, não tem como impedir. Falar, ninguém pode andar de Uber, viu? Todo mundo tem que andar de metrô. Essa seria a melhor forma de viabilizar os projetos de metrô no Brasil. Proíbe andar de carro, que em alguns locais ocorre. O que eu faço? Ou eu cobro pedágio urbano, para o carro entrar dentro do perímetro urbano, ou eu falo que eu não posso entrar de carro. Não é tão... A gente acha que isso só acontece na ditadura. Não, isso acontece. No Brasil não acontece, mas é uma forma de garantir demanda. Então, é uma forma de mitigar o risco do cara fazendo isso. Ou, enfim, no caso de rodovia e ferrovia, o que eu tenho de situações de mitigação de risco é, se eu construir uma ferrovia que compita com a rodovia, eu já tenho direito a um reequilíbrio de contrato reconhecido. No caso da 163, né? Da BR-163, quando foi licitado, em função da Ferrogrão, você tem essa cláusula. Né? Então, voltando aqui ao nosso esquema, nível de incerteza do projeto, é possível utilizar a regulação por contrato, mantendo os riscos de renegociação? Não. Então, vamos insistir mais um pouquinho na regulação por contrato e fazer a redução do escopo e prazo ou compartilhamento de risco. Fiz isso. O escopo e o prazo do projeto resultante compensam o custo regulatório da regulação por contrato? O que ele quer dizer por custo regulatório do contrato? É justamente... Está instável. O que ele quer dizer por custo regulatório do contrato? É justamente eu não ter a possibilidade de fazer ajustes. Então, novamente, eu estou falando que, eventualmente, aquele setor ele vai sofrer tamanhas variações, né, que eu, concessionário, vou lá toda hora pleitear equilíbrio contratual. Isso vai fazer com que o custo contratual seja muito elevado. Então, aqui está sempre olhando na perspectiva da renegociação contratual. Se a resposta for negativa, for afirmativa, o escopo e o prazo do projeto compensam o custo da regulação por contrato, sim, mantenho a regulação por contrato. Se eu disser não, aí, em tese, ele vai para uma regulação discricionária. Ou seja, o que é interessante nesse artigo é que, de alguma forma, ele trata para o Brasil que os riscos de assimetria informacional e de qualidade da regulação são tão elevados que é melhor eu sempre buscar a regulação por contrato. E só excepcionalmente, depois desses testes, eu vou para a regulação discricionária. Exceção, energia elétrica na distribuição, que é alguma coisa que já existe, consolidado. No gás também, então a gente está falando de energia elétrica e gás, né? Como dois casos clássicos, mas o restante a gente, via de regra, não tem regulação discricionária de tanta frequência no Brasil. Temos uma situação que agora é o que está na moda, e é que eu queria contar um pouquinho para vocês, que é o caso da Sabesp. A Sabesp ela criou um modelo, e um dos criadores é o próprio Camacho, que é um modelo de regulação híbrida. Né? E por que eles criaram isso? E aqui eu queria, antes de falar da Sabesp, mostrar aqui mais uma tabelinha, que eu acho que é bacana também. Eu parei de projetar, mas vou projetar aqui. Que é essa aqui. Então, o que ele põe aqui? Ó? Como que eu mensuro os riscos? Então, eu tenho mais incerteza, um projeto greenfield, perfil de consumidor volátil na demanda. Um operacional, preço dos insumos volátil, rede de ativos. Por exemplo, a gente fala de saneamento. Construção, preço dos insumos volátil, rede de ativos.
e tecnológico, mudanças tecnológicas frequentes. Menos incerteza, uma infraestrutura que já está construída, consumidores mais estáveis, preço de insumos estáveis, um único ativo em vez de vários ativos, aqui o tema das rodovias, preço de construção, novamente, um único ativo, né? E uma tecnologia mais madura. Tá? Então, vamos dizer, em regra, a gente... Não estou dizendo que um é discricionário e o outro é contratual. Não é isso. Mas isso é mais uma tabelinha para a gente poder avaliar e fazer uma espécie de uma matriz. Falei, olha, vamos dizer, eu tenho um perfil de consumidor volátil. Isso já justifica eu ter uma regulação discricionária dentro daquele nosso teste anterior, desse nosso teste aqui, né? Então, só para vocês entenderem o que isso aqui, o que eu posso usar como critério para definir o risco do negócio. Né? Não existe uma regra única, mas é assim que, normalmente, são essas as variáveis que a gente usa. Mas eu queria falar um pouquinho aqui do modelo da Sabesp. Né? Lembrando, a Sabesp, eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, acho que vale a pena, como é o grande projeto atualmente. A Sabesp é uma empresa que tem 50,3% de capital do Estado de São Paulo e o restante do Estado em Bolsa de Nova York e Bolsa de São Paulo. Historicamente, é uma empresa que opera dentro das leis das estatais, né? E o governador Tarcísio decidiu vender uma participação, ou seja, acima dos 50%, diminuir a participação do Estado para, na verdade, 18%. Então, ele decidiu vender 15% para o que está sendo chamado investidor de referência e 17% ele vai jogar no mercado. Esse investidor de referência, ele vai ter direito a nomear o presidente, vai ter direito a nomear 3 membros do conselho de administração e alguns outros direitos societários ali estabelecidos. Tá? Mas, majoritariamente, o capital vai estar pulverizado. Os 49,7% que já estavam pulverizados, mais os 17% que o governo está vendendo agora. Então, o governo vai manter os 18% e os 15% fica nesse investidor de referência. Certo? A regulação da Sabesp, ela é, historicamente, uma regulação discricionária com preço teto. Uma das primeiras empresas a ter esta regulação no saneamento. No gás ela já existia, energia já existia. E o que o governo estabeleceu foi metas ambiciosas, que a empresa tem que investir algo como 10 bilhões por ano. Hoje ela investe algo como 5, então ela quase vai ter que dobrar o patamar de investimento dela. Né? E esses investimentos terão que ser feitos até 2029. Lembrando que o Marco Legal do Saneamento estabelece que a universalização tem que ocorrer até 2033. Então, o que foi feito foi antecipou a universalização. Além disso, o governo criou um fundo público que vai receber parte do dinheiro com a venda das ações, e esse fundo vai servir para subsidiar a tarifa aos usuários. Tá? Bom, dito isso, voltando a como a Sabesp era regulada, ela tinha 375 municípios, cada município tinha um contrato com a Sabesp, mas ela tem uma tarifa única. Então, a agência reguladora, que é a Arcesp, faz o quê? Pega todos os investimentos que têm que ser feitos nos próximos 4 anos,
pega tudo o que tem que ser gasto nos próximos 4 anos, calcula um custo de capital ponderado do setor, um MOC, e chega numa tarifa. E essa tarifa é válida para os próximos 4 anos. Clássica regulação por preço teto do serviço. Tá? O que houve de mudança relevante? Primeiro, o governo ele alterou todos os contratos. O que ele fez? Ele fez um único contrato. Então, antes eu tinha 375 contratos. Eu fiz um único contrato, em que os 375 municípios anuíram, em que o poder concedente por delegação será o Estado. Então, o Estado vai ser vamos dizer, na verdade, quem é o agrupamento dos municípios e o representante do agrupamento dos municípios é o Estado. E esse contrato tem regras e ele tem 375 anexos. Esses anexos estabelecem as obrigações de investimento da Sabesp em cada um dos municípios. E se estabeleceu uma tarifa. Só que o governo estabeleceu que até 2029, ou seja, nos próximos 5 anos, não vai haver revisão ordinária do contrato. É como se eu tivesse estendido o prazo da revisão ordinária por mais um ano. E durante esses 5 anos, o concessionário tem direito, tem a obrigação de investir para universalizar os serviços. E só existe um fator de revisão da tarifa que tende a ser a maior. Anualmente, a agência vai ver o quanto a Sabesp investiu e vai aumentar a base de ativos, ou seja, se ela está investindo, a base dela, o CAPEX dela, está crescendo. Como que é a regulação por preço teto? Eu vejo qual que é a minha base de ativos e entendo que ela vai ser remunerada nos próximos 4 anos. No caso da Sabesp, o que eu vou fazer é o quê? Anualmente, eu vou ver o quanto eu investi e vou acrescer a base de ativos. Então, é um modelo que, de alguma forma, não tem... Eu não vou rever custo, então o custo previsto se mantém o mesmo, ou seja, o que ela gastar mais ou menos, o risco é da Sabesp. Eu não vou rever a remuneração nos próximos 5 anos. Então, se aumentar o custo de financiamento ou abaixar, é da Sabesp. Mas eu vou rever a base de ativos. Então, eu tenho aumentos anuais, reais, porque eu tenho que remunerar essa base de ativos que está crescendo anualmente. E aí, para não ter um impacto na tarifa, porque eu estou aumentando a base de ativos, consequentemente eu tenho que ter mais remuneração, o governo vai pegar esse dinheiro que está no fundo e vai jogar dentro da Sabesp para que o custo não suba. Ficou claro para vocês, mais ou menos, ou não? Então, este modelo da Sabesp é um modelo diferente, em que se tentou reduzir, durante o período de investimento, a discricionariedade do governo. Ainda que, na parte do investimento, exista uma revisão, e aí, obviamente, discricionária, porque o governo vai ter que auditar aquela base de ativos da Sabesp. Mas olha que interessante, o que se optou? Disse assim, até a universalização, eu não vou mexer no custo, como se fosse uma regulação contratual. Eu, o governo, não vou ficar lá olhando quanto que o cara gastou. Tudo que ele tiver de eficiência nos próximos 5 anos, até 2029,
ele vai capturar. E qual que é a ideia disso? É que, por ser a empresa privatizada, eu vou ter um upside de reduzir custos nos próximos 5 anos. Então, eu estou tornando o projeto mais atrativo. Entretanto, e da mesma forma, eu não vou expor o concessionário a uma discussão sobre o custo de capital. Estou dizendo que, olha, ele comprou esse contrato, comprou essa empresa, o custo de capital nos próximos 5 anos não será revisto. Então, ele vai ter aquela remuneração lá, aquele custo de capital. Agora, no investimento, optou-se por dar mais discricionariedade, porque entendeu-se que para o privado seria melhor que ele tivesse, como ele tem que investir muito a cada ano, ele vai dobrar o patamar de investimento, então optou-se por remunerar esse custo, aí é a regulação pelo custo, né? Remunerar esta base anualmente. Então, peguei um pouquinho da regulação por contrato, um pouquinho pela regulação cost base, um pouquinho da regulação price cap e montei dentro deste modelo da Sabesp. Então, com isso, porque eu tinha a percepção de que, para tornar o projeto mais atrativo, o cara vai ser mais eficiente, então eu vou deixar o cara capturar essa eficiência nos próximos 5 anos. Eu não, por outro lado, não vou criar risco regulatório para o cara ter que negociar para mim o custo de capital, deixo isso escrito em contrato dizendo que é esse custo de capital. Mas entre ele ter que negociar comigo uma base de ativos e ele ter esta base de ativos remunerada anualmente, optou-se porque ela fosse remunerada, ainda que o risco regulatório seja maior, ele é compensado por uma remuneração mais rápida anualmente. Né? Então, no CAPEX, eu tenho discricionariedade, no OPEX, eu não tenho, no custo de capital, eu não tenho. Né? Agora, eu agreguei o que foi conhecido como fator U, e aí quem tiver interesse, eu vou projetar aqui, mas a gente pode também disponibilizar. Eu agreguei metas de qualidade extremamente rígidas. Em que medida? Né? Deixa eu achar aqui o meu fator. Aqui. Na medida em que, se eu atrasar a universalização do serviço, ou seja, o fator U é o fator de universalização, eu terei uma penalidade. Ou seja, eu já criei na fórmula contratual, e aqui esse é o anexo, quem tiver interesse aqui, ó, anexo 7, fator U, fator Q, indicadores de qualidade. Eu já criei um mecanismo, um contrato, dizendo o seguinte, meu amigo, eu vou remunerar a sua base de ativos anualmente. Mas se você não me entregar a universalização até 2029, e aqui o fator U ele não é exclusivamente medido só em 29, ele é, na verdade, medido a cada 2 anos, você vai ter uma penalidade na sua tarifa. Como que isso ocorre? Nos 2 primeiros anos, ele tem uma obrigação de aumentar a cobertura em toda a base operária. Você tem que chegar num determinado padrão. Nos próximos 2 anos, ele não só tem que aumentar a universalização, a cobertura em toda a base, mas ele tem metas por blocos de municípios que ele opera. Então, não adianta ele universalizar Santos e deixar registro de lado. Ele precisa aumentar para e passo a universalização. Por quê?
É uma forma que o governo encontrou de acompanhar mais de perto o trabalho que o cara está executando. Não esperar 5 anos para dar problema. Sabe aquele negócio que você vai fazendo revisões parciais para garantir que, ao final do prazo, o produto seja entregue, né, ou o trabalho seja entregue? Aqui é um pouquinho isso. Eu vou criando revisões periódicas e um fator de incentivo periódico, né, para garantir que o camarada esteja atingindo a universalização. Então, eu não só criei um fator de qualidade, que ele é redutor da tarifa, como também criei um fator de universalização, que é atingimento de meta. Então, é a execução do serviço. Então, eu tenho aí, vamos dizer, um incentivo negativo para que o cara invista, cumpra as metas. Porque, pegando a nossa discussão, se eu colocasse só uma penalidade, se você não cumprir, você vai ser penalizado, né? Eu, de alguma forma, corri o risco do cara chegar em 29, ele não cumpriu, ele vai discutir comigo em arbitragem essa multa que ele não cumpriu, e eu não vou conseguir tirar o cara e o negócio vai desandar. Então, você vai no coração do cara, que é um investimento, que é a remuneração, para que ele, de fato, preste o serviço de maneira adequada e não fique postergando aí o investimento, né? Então, esse fator U, de alguma forma, ele é trazido como uma novidade, a gente não encontra isso em outros lugares, tá? Mas ele é trazido como uma novidade justamente para garantir que eu, de alguma forma, vá fazendo o cumprimento contratual para e passo. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Estão acordados? Todo mundo está aí? Beleza. Bom, então, enfim, de maneira geral, era um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês, assim, no nosso curso, que é que vocês levem em consideração uma coisa. Primeiro, o Brasil é um país que é visto ainda como um país com uma baixa capacidade regulatória, infelizmente, na infraestrutura, né? Que os nossos amigos das agências não nos ouçam, mas, enfim, isso é uma percepção. E é por esse motivo que a gente tem optado por contratos que têm uma regulação contratual. Assim, talvez, permitindo aqui só uma parte, não só isso, mas também a instabilidade de custos, né, de variação de custos, né, e dificuldade de investir de uma maneira geral, também refletem nessa ideia de eu não deixar para uma negociação constante com o Estado a minha remuneração tarifária ou minha contraprestação paga pelo governo, né? Por esse motivo que eu não confio, vamos dizer, no nosso sistema, infelizmente, para ter uma regulação discricionária. Então, o que a gente tem visto, que a tendência é, de fato, com exceção da regulação de energia e de gás, a tendência, e da Sabesp, como uma exceção, porque depois de 2029 volta a regulação tradicional de preço teto, né? A tendência é que eu, por enquanto, não tenho uma regulação discricionária. Mas o que é importante nisso também dizer? Que isso também é um reflexo da carência de infraestrutura nossa. Porque, vejam, olha que interessante, no caso da Sabesp, como eu tinha que fazer o investimento de maneira rápida e garantir, ou seja, eu como governo, minha escolha é garantir que o investimento seja feito, eu prefiro deixar na mesa algum dinheiro e deixar o concessionário assumir o risco e fazer a obra do que entrar numa discussão discricionária sobre adequação do preço ou não. Por que a regulação discricionária
em outros países funciona com mais frequência? Porque em muitos países eu já tenho a universalização. O caso da Sabesp é isso. Eu faço um modelo meio que contratual nos 5 primeiros anos para universalizar e depois eu vou para a regulação discricionária, que eu já vou estar universalizado. E aí a minha preocupação é menos com meta de investimento, é lógico que eu tenho que investir, mas é mais com qualidade e com eficiência do custo. Porque daí eu já estou com a rede feita. Então, isso também, né? Aqui fazendo aqui relativizando um pouquinho também minha crítica, mas existe também uma visão do fato de eu optar por uma regulação contratual, porque eu tenho urgência em fazer um investimento. Então, para garantir que o cara entre, se financie e tal, como disse a Karina, vamos garantir a maior previsibilidade possível para que ele faça aquele investimento. Né? E você vê, né, Karina, por que a rodovia talvez você nunca fale em regulação discricionária? Porque, normalmente, a regulação discricionária ela ataca muito também o custo. A rodovia, o custo não é tão relevante, o que é mais relevante é o investimento. Então, eu preciso garantir que aquele cara invista nos 5 primeiros anos, duplique a rodovia, depois nos próximos 5, tem mais um ciclo pesado de investimento, né? Depois nos próximos 5, mais um ciclo. Então, é melhor eu garantir para esse cara uma regra sempre muito clara, né? Para que ele fique investindo com frequência. Quando eu vou para setores em que eu tenho um custo, o OPEX tem uma dimensão muito elevada, né? Aí eu começo a falar em regulação discricionária. É o caso do ônibus. O ônibus tem 2 variáveis. Uma é a variação de custo grande e outra é a variação de demanda muito grande. O risco de demanda no ônibus é muito grande. Surgiu o Uber, quebrou o ônibus. Né? Surgiu a pandemia, quebrou o ônibus. Mudou um pouco o perfil do cara, o cara para de usar aquela linha. Agora faz teletrabalho, sei lá, diminui as distâncias, qualquer coisa. Patinete elétrico. Patinete elétrico. Então, nesse caso, eu acabo optando por um modelo em que eu preciso repactuar esse contrato constantemente. E, no caso, até fazer um modelo de custo, base custo. Honestamente, eu acho que assim, precisa evoluir a regulação do ônibus, não tem dúvida, mas ela existe. Não é que também a pessoa fala, não existe. Tem muito preconceito também no setor de ônibus, mas ela existe. Né? Só que é uma regulação que é assim, é custo. Anualmente eu apresento meus custos e o cara me dá uma tarifa lá. Assim que funciona. Talvez vir para um modelo de base preço, ou algumas coisas que também se discute, tirar tudo que é risco de investimento no ônibus. Então, o governo fornece os ônibus e o privado faz só a operação em contratos mais curtos. É um modelo que se discute, que existe em outros países, por exemplo. Eu tenho o governo fornece os ônibus elétricos, por exemplo, o privado é só um operador e ele opera por 10 anos, por 5 anos. É um modelo que existe. Que aqui no Brasil não tem, mas em outros países você usa esse modelo. Né? Então, vocês veem, a gente tem que ir ajustando esses modelos em função disso, da segurança e também da questão de quanto de investimento eu preciso fazer, quanto de CAPEX eu preciso fazer. Então, você vê, rodovia eu não vou mudar, possivelmente, saneamento eu estou no meio do caminho, e ônibus eu estou numa regulação discricionária que também, talvez ela tenha que se aperfeiçoar, mas possivelmente eu preciso achar um jeito de mitigar o risco do cara de custo e de demanda de uma maneira bastante intensa, porque senão o cara quebra. O que acontece com muitas das empresas de ônibus já. Né? Não é só porque, enfim, como eu disse, tem um preconceito. Não é, às vezes, é porque é um modelo de regulação que não está funcionando.
Então, é esses elementos que eu queria trazer para vocês. E quando vocês forem fazer as suas discussões, vocês levem isso em consideração, né? Mesmo nas regulações, quem tem regulação contratual, que você saiba qual que é a origem daquilo, né? Por que eu não uso um fator de eficiência? Porque eu capturei tudo na licitação. Mas se eu for uma regulação híbrida, aonde que está a eficiência? Onde que eu vou colocar essa eficiência, né? Como eu tenho que estar preocupado na regulação contratual com o fator de qualidade, né, que eu preciso ajustar, né, para que isso, para que eu gere incentivos. Tudo é um desenho de incentivos. O modelo de regulação está associado a modelo de incentivos que eu quero criar para que aquele cara preste o serviço de maneira adequada e, em muitas das situações, para que ele não se comporte como um monopolista oportunista que quer aumentar o preço a qualquer custo e baixar a qualidade de qualquer forma. Isso que a gente precisa ter no radar. Então, quando a gente entrar nas nossas negociações com o governo, aqueles que trabalham para a iniciativa privada, né, ou quando a gente estiver do lado do governo, a gente tem que entender isso. Tem que entender quais são essas pecinhas que eu estou mexendo para que eu possa dizer, olha, aqui faz sentido, aqui não faz sentido, aqui talvez o governo tenha desenhado errado, e aí eu falo, bom, tanto faz, mas também o governo vai ficar sem o serviço, ou talvez eu tenha me dado errado, e agora eu preciso repactuar o contrato, né, que é o caso aí do setor rodoviário, que a gente conversou no início da aula. Tá? Então, são um pouco essas as dinâmicas que a gente queria trazer aqui nesse curso. Mais uma vez, pedir desculpa aí pelas remarcações, e a gente espera que, enfim, vocês tenham aproveitado, e a gente fica 100% à disposição aí para qualquer esclarecimento desde já. Tá bom? Obrigada, viu, Fernando? Foram ótimas as aulas. Valeu. Nós que agradecemos e boa continuação a todos aí. Obrigada. Boa noite. Valeu, obrigado. Fernando. Obrigada. A todos. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.